Bom dia, graça e paz. Hoje, dia 11, né? 11 de outubro de 2023. Hoje você tem aí uma visão completamente diferente. Eu estou hoje em outro local, a trabalho, e o Senhor não pode deixar de ser agradecido, né? Eu agradeço a Deus pelo dom da vida, eu agradeço ao Papai do Céu que nos concedeu mais esse dia de vitória. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 29 e 30, diz assim: Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta, desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. O título da nossa meditação é Incompreensão. Até aqui nos ajudou o Senhor. O jovem Davi tinha cumprido com fidelidade a tarefa que seu pai lhe dera. Tinha sido enviado para buscar notícias de seus irmãos que estavam no exército do rei Saul, em plena guerra. Mas Eliabe, o mais velho deles, tinha interpretado mal. Acusa Davi de ter ido para lá por atrevimento e curiosidade. Além disso, zombou de Davi por este ser pastor de ovelhas, falando com desprezo das poucas ovelhas que este tinha para cuidar. Como Davi reage? Ele poderia ter se ofendido, poderia ter discutido com seu irmão, mas não aceita a provocação. Com humildade diz apenas: O que foi que eu fiz? Porventura não há razão para isso? Outras traduções dizem: Fiz somente uma pergunta. Ou será que não posso nem mesmo conversar? Davi tinha apenas cumprido uma tarefa dada pelo pai, levando comida para os seus irmãos. Mas então percebe a situação complicada. O povo de Deus está sendo humilhado por um filisteu, e todos estão com muito medo. Para Davi, isso é insuportável. Fica pensando, mas não há como conversar com o seu irmão sobre isso. Por isso, encerra a conversa com ele. Como nós reagimos quando nossos irmãos de fé entendem mal o que fazemos para o Senhor, ou até nos repreendem? Vamos olhar para nosso exemplo perfeito, Cristo. Foi injuriado, mas não devolveu a injúria. Sofreu, mas não ameaçou. Entregou-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2,23. Profeticamente, lemos a respeito dele. Debalde tenho trabalhado, inútil e vã. Gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Isaías 49:4. Admoesta-os aqui, não sejam, contenciosos. Mostra toda a mansidão para com todos os homens. Tito, capítulo 3, verso 1 e 2. Amém? Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Judas. O livro de Judas tem somente um capítulo. É, isso mesmo. O livro de Judas começa com prefácio e saudação. É dever do cristão pelejar pela fé. Exemplos da punição dos ímpios. A profecia apostólica. Exortações. E a doxologia. Eu quero deixar com você o versículo 11, que diz assim, 11 e 12. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento
árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. O 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Amém? Eu quero deixar também o último capítulo, que diz assim: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos os séculos. Amém. O Senhor, amados, nos fala aqui uma situação que no mundo de hoje nós vivemos, né? Praticamente todos os dias, no dia a dia, que muitas das vezes nós somos incompreendidos, como aqui na situação de Davi, né? Incompreendidos pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de trabalho, às vezes pelos nossos esposos. Eu falo esposo porque, né? No caso, eu, esposo. E para quem vai me ouvir, né? Você que é casado aí, de repente incompreendido pela sua esposa, pelos próprios da família, né? Pai, irmãos, né? Muitas das vezes, quem é que... Difícil dizer, né? Mas acredito que nenhum de nós, ou seja, todos nós já passamos por uma dificuldade de falar alguma coisa e ser incompreendido pela pessoa, não é verdade? Muitas das vezes a gente está querendo fazer o bem e a pessoa entende que a gente quer se intrometer na vida. A gente é incompreendido, não é verdade? E assim foi Davi. Mas o que Davi fez? O Davi não guardou isso no coração. Quando ele chega naquela cidade ali, naquela localidade que eles estavam em guerra, que ele compreendeu a situação daquele povo, ele foi para os pés do Senhor. E ele tomou uma atitude, ele se encheu de coragem e pediu ao Deus dos céus, né? Tanto é que ele, quando foi afrontar aquele gigante que predominava ali naquela localidade, ele diz: eu irei em nome do Senhor dos exércitos. E ele foi vitorioso. Então a gente não pode guardar mágoa no coração, guardar rancor no coração, para que nós não venhamos, né, sofrer mais tarde. Então entregue essa pessoa ao Senhor. Hoje eu cumprimentei o meu grupo, eu sempre passo algumas mensagens para o pessoal, e eu falei sobre a questão de que nós devemos orar, né, lançar bênção para os nossos amigos e orar pelos nossos inimigos. Às vezes você não quer ter inimigo, mas tem, né? Tem no local de trabalho, de repente até dentro da família, de repente um vizinho que tá te apurrinhando, não é verdade? Então, entrega ao Senhor, amém? Entrega ao Senhor, porque o Senhor toma para si a causa. Porque Deus diz que cuida de nós, como a menina dos seus olhos, amém? Então, eu gostaria que você pensasse nisso, que você meditasse isso e vivesse esse conselho da parte do Senhor Deus para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu peço a você que ore por Israel. E não esqueça, Jesus está voltando. Amém?